Caso no, de- caso no decorrer da explicação, caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar a qualquer tempo, tá? Eu não quero que você saia daqui, nem você nem ninguém, com excesso de conteúdo, mas sim dominando bem o conteúdo que foi passado para que dessa forma consiga, de fato, aplicar na prova, tá bom? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, fazer uma pergunta. Já teve contato com o direito de trânsito ou é a primeira vez? Desde quando a senhora começou a dar aula aqui, eu tô tendo com a senhora mesmo. Tá, beleza. Antes não teve, né? Semana passada a gente não conseguiu, porque a colega não pôde dar aula, eu acabei dando aula na outra turma. Mas hoje a gente vai falar de direito do trânsito e direitos humanos. Hoje Uhum. a gente vai entrar naquela partezinha em relação às infrações de trânsito, tá? E é uma parte que acaba caindo muito em prova. Hoje, em especial, a gente vai falar, vamos iniciar aqui falando do artigo 254, tá? Da Lei de Trânsito, que fala o quê? Que é proibido ao pedestre. Às vezes, até por forma involuntária, a gente acaba achando que as infrações de trânsito só pesa sobre o motorista, sobre o condutor, e não é verdade. O pedestre também tem as suas responsabilidades. E uma delas é proibido a ele permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Outra ação que é proibida ao pedestre é cruzar pistas de rolamento dos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão, tá? Terceiro, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Apesar de ter as proibições, tem as suas exceções. Não é uma regra positiva. É uma regra, apesar de ser uma regra positiva, ela acaba tendo algumas exceções. O inciso 4 ele fala o quê? Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou para praticar de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém pediu autorização. Deixa eu ver. Acho que pediram alguma autorização no centro entra. Olá, pessoal, boa noite. Vai chegar a gente aí, que pediram autorização, mas vamos lá, Andressa, por enquanto. O inciso 4, ele fala em relação aos esportes, desfiles e similares, é proibido, mas se for em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente, pode. Andressa, você fala de qual cidade? Qual município? Eu falo de Cachoeiras de Macacu. E eu estive na sua cidade semana passada. Passei por ela, na verdade. Bem Porque eu longe. estive em Nova Friburgo, né? Então acabei passando por lá, por aí. Não é o mesmo lugar ou estou enganada? É sim. Geralmente, Ah, quando vai para Friburgo, passa pelo centro de Cachoeiras. tava um friozinho, né? Semana passada. Aham. Tava um frio. Boa noite, Vanessa. Tava um friozinho. Então, Vanessa, eu não sei Boa se noite. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Eu não sei se na sua cidade, 7 de setembro tinha ou tem esses desfiles cívicos. Tem sim. Geralmente é em uma via, Isso. que em tese é trânsito de carros, né? Isso. Então, para que esse desfile cívico ocorra e o pedestre não cometa nenhuma infração, ele precisa ter o quê? Essa autorização, essa licença. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Vou mandar então, hein? Andar fora da faixa própria
passarela, passagem, área ou subterrânea, não pode. 6, desobedecer a sinalização de trânsito específica. Nesse caso, seria uma infração. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Nesse caso... Boa noite, Josi. Seja bem-vinda, meu amor. Nesse caso, galera, seria o quê? Uma infração leve. E a penalidade seria uma multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Meninas que chegaram agora, ou quem está chegando, nós acabamos de iniciar a nossa aula e a gente está falando das infrações de trânsito. E eu iniciei falando das infrações de trânsito referentes aos pedestres, que está lá no artigo 254 da Lei de Trânsito. Por quê, gente? Porque a gente... Deixa eu só ver aqui, alguém solicitou aqui. Por que eu comecei falando disso? Porque a gente, principalmente quando pega o edital de concurso, quando a gente para estudar para concurso, principalmente sozinho, se a gente vê lá a lei de trânsito, a gente acaba focando só no condutor. Mas não, o pedestre também tem suas responsabilidades, beleza? Nesse próximo slide, eu vou falar em relação à infrações de trânsito, mas referente às buzinas, né, que acaba, pelo menos para mim, é insuportável, né? E alguns motoristas, de fato, parece que estão anunciando, que querem vender as suas buzinas, e isso me incomoda amargamente. Às sextas-feiras eu não dou aula para vocês. Às sextas-feiras eu dou aula para a turma de civil. Salvo engano, acho que é Polícia Civil. Eu sei que é concurso público, mas acho que é Polícia Civil. Aí o que acontece? Em frente à minha casa tem um bar, né? Tem um bar. E sexta-feira um bar apesar de estar nessa período aí de uma certa recessão, um bar tem que ter bastante movimento. E os alunos, eu canso de me desculpar com eles, porque eu estou dando aula em casa, apesar de já tudo fechado. Os alunos às vezes chegam assim, boa noite, Peter, seja bem-vindo. Ficam incomodados com o tamanho, o uso involuntário da buzina boa noite, querida, que o pessoal utiliza. E não só é uma rua que tem bastante trânsito, então, assim, gente, é um verdadeiro festival de buzinas. E o uso indevido da buzina também é considerado uma infração de trânsito, tá? O artigo 41, ele fala o quê? Que o condutor de veículo, gente, só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve. Em quais condições, Josi? Para fazer as advertências necessárias e a fim de evitar alguns acidentes. Segunda situação, fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. O 227, ele também vem falando da buzina. Gente, vocês percebam que eu estou fazendo o quê? Eu estou passeando dentro da lei. Eu estou brincando com os artigos. Por quê? Não adianta eu trazer aqui para vocês um festival, botar aqui a lei, letra de lei aqui, começar a ler. Não vai ser saudável para vocês. Vocês não vão entender. Então, o que eu faço? Eu pego o edital, eu pego o perfil da banca e pego o perfil do órgão. E eu vou desmembrando isso. E com base nessas situações, com base primeiramente, claro, no edital, segundo, no perfil da banca e no órgão, eu vou pegando o que de fato vai levar vocês à aprovação, tá? Nas aulas presenciais, eu até costumo dizer, nas aulas presenciais, galera, eu costumo até falar, eu não quero que ninguém saia das minhas aulas formados em direito, eu quero ter vários alunos colegas de profissão, quero ter vários alunos colegas advogados, né, que é uma área que eu amo, né, atuo, assim como magistério também eu amo atuo. Mas se vocês querem aprender direito para advogar, vamos entrar na graduação de direito. Josi, eu estou aqui para aprender direito, para aprender... Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Para aprender direito, para aplicar na prova e ser aprovado. Então, esse é o caminho. Tranquilo, galera? Então, a gente está passeando na lei. Eu trouxe para vocês o que diz o artigo 41 em relação às buzinas
E vou falar agora dos 227. O 227, ele diz o quê? Usar a buzina, primeiro, em situação que não é de simples toque breve, como advertência a pedestre ou a condutores de outros veículos. Segundo, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Terceiro, entre as 22 e as 6 horas. Gente, olha só, aqui a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? Caiu lá na prova uma questão em relação ao uso da buzina que aconteceram fora desse horário aqui. Josi, eu não vou usar a buzina? Não. Você tem que avaliar o caso concreto, tá? Ah, não, caiu lá, que é para evitar um acidente fora do horário. Ok, não tem problema não, pode usar. Tranquilo? Tá dando para vocês entenderem? Tá sim. Show, então tá bom. Deixa eu só... Vamos lá. Cuidado com essa questão do horário, gente, na hora da prova, tá? Cuidado, porque a banca ela pode trazer alguma pegadinha ali, e não, eu vi que é entre as 22 e as 6, mas tem um acidente, só a buzina pode alertar. Ou pode usar, tranquilo? 4, em locais e horários proibidos pela sinalização. Geralmente em frente de hospitais, né, escolas. 5, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Nesse caso, seria uma infração leve e a penalidade seria uma penalidade de multa. Em relação ao uso da buzina, galera, dúvidas? Não. Não, beleza. Agora, eu quero falar com vocês do artigo 173, que ele fala o quê, gente? Ele fala da disputa da corrida, disputar a corrida. Nesse caso, a infração é gravíssima, tá? E a penalidade é de multa 10 vezes. Guarda esse número 10 vezes, que a gente vai falar dele um pouquinho mais à frente, tá? A multa 10 vezes, gente, é a que mais cai em concurso, tá? É o tipo de multa que mais cai. Vocês já ouviram falar da multa 10 vezes? Não. Nunca ouviram? Ninguém? Então vamos lá. A gente vai falar dela já já, tá? Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, tá? A medida administrativa vai ser o recolhimento do documento de habilitação e a remoção do veículo. O parágrafo único do artigo 173, ele fala o quê? Aplica-se em dobro a multa prevista no caput, tá? A multa prevista no caput, que é essa aqui. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de que reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Josi, houve a reincidência 13 meses após. Não tem problema, não vai ocorrer essa situação da aplicação da multa em dobro. Josi, ocorreu 6 meses a reincidência, vai ocorrer a aplicação da multa em dobro. 14 meses, não vai, tá? Gente, 12 meses, tranquilo? 174. Promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Gente, esse 174, eu já vou falar da penalidade. Esse 174, ele está falando de quê? Vocês já ouviram falar, mas não é com esse nome aí. O que ele está falando aí dessa competição aí? O que é isso? Pega. Pega, exatamente. Pega, tem lugares que chama de racha. Aqui no Rio de Janeiro, no início dos anos 90, no início dos anos 2000, até de mais ou menos 2005, o alto índice de acidentes que ocorria por conta dessa situação aí do famoso pega ou racha, alguns lugares chamam de racha, né? Era algo surreal, tá?
Agora um detalhe, gente. Tá vendo aqui? Vamos começar a praticar o direito. Promover na via de competições eventos organizados. Deixa eu botar aqui em vermelho, só para a gente ficar mais fácil. Sem permissão da autoridade de trânsito sobre a circunscrição sobre a via. Gente, o que ele está falando? Existem eventos como esse que são autorizados, tá? Que, na verdade, não é um pega, e sim, é uma competição que vai ser autorizado. Na Barra, há alguns anos atrás, existiam esse tipo de evento, mas com autorização, enfim, tudo certinho. Por que eu marquei, gente? Porque se você caiu lá na prova de vocês, esse tipo de competição, esse tipo de evento com autorização, ok, não houve infração. Só vai ocorrer infração se não houver autorização da autoridade. Show, gente? Show. Beleza, vou andar, hein? Nesse caso, a gente está falando de uma infração gravíssima, tá? A penalidade vai ser de multa 10 vezes. Novamente, a multa 10 vezes, tá? Nesse caso, vai ocorrer o quê? Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. E a medida administrativa vai ser o recolhimento eu falo do governo, vai ser o recolhimento do documento de habilitação e a remoção do veículo. Deixa eu só dar um enter aqui. O parágrafo 1º, ele diz que as penalidades são aplicáveis. Ele diz que as penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Cuidado, tá, gente? No automático, quando a gente cai o artigo 174 na nossa prova, o 174 da Lei de Trânsito, no nosso automático, no nosso subconsciente, a gente acha que essa multa aí 10 vezes vai ser aplicada ao condutor somente. Não. A quem promoveu e organizou também, tá? Cuidado com isso. Segundo, vai ser aplicada em dobro a multa prevista lá no caput, em caso de reincidência, também no período de 12 meses da infração anterior. Mesmo esqueminha, tá? O artigo 175, ele fala o quê? Que aquele cara que utiliza o veículo para demonstrar ou exibir manobras perigosas, mediante arrancada brusca, derrapagem ou freagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, também comete uma infração. Tá? Aqui, gente, a gente está falando de um único agente. Tá? Pode ser que tenha outros veículos, mas aqui a gente está falando de um veículo específico. Na 174, a gente está falando de um evento. Tranquilo? Cuidado com isso, tá? Nesse caso, a infração vai ser gravíssima, a penalidade vai ser de multa 10 vezes, tá? A suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. O nosso parágrafo único vai falar o quê? Que vai aplicar em dobro a multa prevista no caput em caso de rescindência no período de 12 meses da infração anterior. Gente, bisuzão de prova. Professor? Oi, deixa eu só botar aqui para mim ver vocês. Oi, pode falar. É que eu não peguei esse, eu entrei um pouquinho atrasado. Multa 2 vezes e residência é o que mesmo? Multa o quê, perdão? Multa 2 vezes, a senhora falou, né? Em residência? 10 vezes. A 10 vezes eu já vou explicar. Não, tá? em residência. Não, no início eu até perguntei quem já tinha escutado falar dessa multa 10 vezes. Eu vou falar dela porque ela, Peter, em especial, é a que mais cai em prova, tá? Então eu vou falar dela já já. Eu até perguntei no início se você já tinha ouvido falar. E no caso da rescindência, o que ocorre? Se em relação ao... Deixa eu só marcar aqui, porque como você entrou um pouquinho depois, vou te explicar. Em relação a 174, tá? A 174, 175, a multa vai ser aplicada tanto... Perdão, não, 174 mesmo. A multa vai ser aplicada tanto para quem promoveu o evento, quanto para quem estava conduzindo, o promotor e o condutor. Agora, em relação à rescindência, como vai funcionar? Tá?
você recebeu a multa de 10 vezes, tranquilo? Você cometeu alguma dessas infrações, do 173, 174 ou do 175. Você vai pagar uma multa em dobro se você tiver uma rescindência, você cometeu uma nova infração no período de 12 meses. Aí vai ser considerado uma rescindência. Aí essa multa de 10 vezes vai ser aplicada em dobro. Deu para entender? Sim, sim, mas aí no caso, sendo a mesma penalidade, né? Sim, a rescindência, mesma infração, tá? Não mesma penalidade, mesma infração. Isso. Show. É porque a penalidade, nesses artigos, ela é a mesma, tá? Sim. Multa 10 vezes, multa 10 vezes e multa 10 vezes, tranquilo? Sim, mas aí qualquer gravíssima vai ser residência, né? Qualquer multa. Nesse caso aqui, tá? A gente só precisa tomar cuidado quando a gente faz a coisa muito taxativa, porque a gente está falando de direito. E acaba tendo as suas exceções, tá? É só no artigo 174? 173, 174 e 175. Tranquilo? Show? Foi mesmo? Então vou andar, tá? Vou falar aqui do artigo 191, tá? Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro, ao realizar a operação de ultrapassagem. Nesse caso, a infração vai ser gravíssima, penalidade de multa de 10 vezes e suspensão de direito de dirigir. O parágrafo único vai falar o quê? Vai aplicar em dobro a multa prevista no caput em caso de rescindência no período de 12 meses da infração anterior. Então, a gente tem 173, 174, 175. Galera, eu não sei como vocês organizam aí o material de estudo de vocês, mas se vocês fazem algum tipo de anotação, vai marcando esses artigos que eu estou falando e coloca do lado o tipo de multa. Tranquilo? O tipo de infração e o tipo de multa, tá? Que aí vai ficar bem legal para vocês, depois quando vocês forem rever o material, para vocês estudarem. O parágrafo único foi... Aí agora eu quero falar do 253, que ele diz o quê? 253A, tá, gente? Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito, com circunscrição sobre ela. Deixa eu só falar um detalhezinho aqui para vocês. Eu não sei no bairro de vocês, mas quando eu era criança, no bairro em que eu morava, toda semana tinha uma festa, né? Um aniversário de alguém. Aí os próprios moradores colocavam atravessavam o carro na rua, né? Cometia essa infração aí até sem saber. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo, tá? Aí agora, Peter, por que eu falei com você para a gente tomar um pouquinho de cuidado com o taxativo? Porque nesse caso aqui, a infração ela é gravíssima, mas a penalidade de multa é de quê? 20 vezes. Show? Deu para entender? Beleza. Por que a gente não pode falar que todas gravíssimas é aquela penalidade? A gente tem que ter anotadinho aí qual artigo que cabe aquele tipo de multa por conta disso. E a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa, nesse caso, vai ser a remoção do veículo e não o recolhimento da habilitação. Perceberam isso? Nas outras que nós vimos, teve situações que a medida administrativa era o recolhimento da habilitação. Aqui não, é a remoção do veículo. Tranquilo? Vamos lá. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput, que é essa aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Em azul, tá? Aplica-se em dobro a multa em caso de rescindência se ocorrer no período de 12 meses. Parágrafo 3º, ele fala o que pra gente, galera? Ele diz que as penalidades são aplicáveis a quem? A pessoas físicas ou jurídicas
que incorram na infração, devendo a autoridade, com circunscrição sobre a via, restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Nós vemos isso acontecer muito, agora nem tanto, né? Mas lá para o lado da região dos lagos, período de carnaval, geralmente a galera faz isso e acaba sofrendo essa penalidade aí. Às vezes fazem até por desconhecimento. Mais um passeio aqui pela nossa lei, eu quero falar do artigo 165A. Gente, só um minutinho. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui para vocês. Em relação à infração do pedestre, em relação à infração por conta do uso da buzina, e a infração por conta de participar de racha, de prega, interromper a transição da via sem autorização, tá tranquilo? Porque agora a gente vai para um outro patamar aqui. Tranquilo, gente? Beleza, Tá sim. pra mim tá. Beleza, hein? Aqui é igual casamento, hein? Fala agora, eu calo isso para sempre. Mentira, gente. Pode perguntar, tá? A qualquer tempo. Até quando passar a aula. Ih, fiquei aquela dúvida. Me chama lá no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar agora do artigo 165A. Que ele fala que do carinha que recusa-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa nas formas estabelecidas do artigo 277. Gente, agora eu quero bater outro papo com vocês. O que vocês entendem sobre isso? Sobre esse artigo 165? Que a gente vê tanta coisa na TV, né? Tem, galera? Que isso, gente? Esse pessoal da turma civil já sabe, esse silêncio fúnebre me deixa incomodada. Hein? Professora, pode repetir, por favor, que eu tava anotando aqui, não deu para prestar atenção. Posso. Eu quero que vocês me digam o que vocês já ouviram falar, o que vocês entendem sobre esse artigo 155, que é referente ao condutor que recusa-se a ser submetido a testes, exames clínicos ou algum tipo de perícia que possa identificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Então, assim, na minha ideia é porque eles podem ocasionar provas contra si mesmo, né? E eu acho que, de repente, em relação a álcool, tu saiu, bebeu um copo sei lá, de cerveja e por causa desse um simples copo, tu pode, sei lá, perder a carteira. Eu acho que certos discursos... Eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Tipo assim, deveria ter como era antigamente, deveria ter uma porcentagem. Sim, Só que, infelizmente, não, a lei, o nosso artigo 5º da Constituição Federal, ele fala o quê? Que todos são iguais perante a lei. Então, infelizmente, não tem como você ponderar isso, quem bebeu muito ou quem bebeu pouco, porque, de fato, é proibido beber e conduzir, tá? Eu estou com você, eu não sei quem foi que falou, se foi o Peter ou não. Eu acho que deveria ter aí uma porcentagem, né? Mas, infelizmente, não tem. E é exatamente o que o artigo 165A está falando aí. E vocês sabem o valor da multa? Arriscam? Se eu não me engano, tá 2.900 e alguma coisa, certo? 3, vamos melhorar esse negócio? 3.000? É isso. Tranquilo, gente? Nesse caso, a infração
é gravíssima, a multa vai ser de 10 vezes e vai ocorrer a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, tá? Qual é o artigo Lembrando que a mesmo? medida administrativa... Oi? Qual é o artigo mesmo? 165A, tá? 165A. Lembrando que a medida administrativa é o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, sempre observando o disposto no parágrafo 4º do artigo 270. O parágrafo único, ele fala que, olha só, gente, vai aplicar em dobro a multa prevista lá no caput se ocorrer uma rescindência no período de 12 meses. Quero falar com vocês agora um pouquinho da dica do aprovado. A dica do aprovado de hoje, que eu estou trazendo para vocês, é o quê? Que as infrações previstas, gente, do artigo 191 e 253A são as únicas no Código de Trânsito que não possuem medida administrativa de recolhimento de documento de habilitação. Eu não sei se vocês estão acompanhando pelo celular. Se estiver acompanhando pelo celular, tira um print. Se estiver acompanhando pelo computador, tenta tirar uma foto. Ou espera que a coordenação vai liberar esse slide e você vai ter ele todinho na mão. Por quê? Isso faz toda a diferença na hora de vocês marcarem lá a múltipla escolha. Opa, não, esses aqui não recolhe a carteira de trânsito. Esse aqui recolhe. E outra dica da aprovada de hoje, gente, que eu trouxe para vocês, é o artigo 165, 165A e o 253A. Que são as únicas do Código de Trânsito que prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir por prazo fixo de 12 meses. Grava isso também, tá? Infrações de 165, 165A e 253A são as únicas do Código de Trânsito que a penalidade vai ser a suspensão do direito de dirigir. Galera, com essa dica da aprovada aí, vocês já estão lá dentro, né? Só falta assinar o termo de posse. Nossa aula de infrações de hoje, a gente vai fazer as questões, tá? Para praticar, ver alguns pontos que ficou em aberto, alguns pontos que eu não dei na letra de lei, mas eu estou dando nas questões, porque tem situações que eu acho que é bem melhor vocês aprenderem praticando, fazendo questões. Dúvidas aí, galera? Nesse primeiro momento? Por enquanto, não. Esse otimismo é tudo. Por enquanto, não, mas vai ter, né? Sem problemas. Eu estou aqui, tá? Para a gente tirar qualquer dúvida. Vamos lá para nossas questões. Questãozinha aí de número 1, tá? Deixar aí para vocês fazerem. Dá um tempinho, né? Para que a gente possa corrigir juntinhos. É uma questãozinha da SESC. Para mim é errado, professora. Certo. Quem falou? Não, eu ouvi um A, mas quem? Eu não entendi, Peter, o que você falou. Calma aí, tô em dúvida. Calma aí. Vanessa e Andressa também não Foi certo, Josi. Carol foi certo. Andressa Professora, falou mas que... fora das áreas urbanas? Eu ainda não li a questão, não. Estou querendo pegar aqui as respostas de vocês, tá? Carol falou... Eu vou de B, eu vou de B. É B. Eu vou de B também. Eu acho que é B. Eu vou de A. Quem acompanha o voto do relator aí, certo ou errado? Vamos lá. Errado. Vocês estão lá no STF. Errado. Os relatores. Então, está dividida a turma, certo e errado aí? Metade certo, metade errado? Isso. Isso aí. Vamos ver. Porque não Vamos tem ver quem ganhou essa, que foi o relator. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que visam a boa condução dos veículos e práticas de direção defensiva. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, julgue os itens a seguir.
Os únicos casos em que é permitido ao condutor usar a buzina, desde que em toque breve, são quando, para evitar acidentes, for necessário fazer advertências, e fora de áreas urbanas, quando for conveniente para avisar a outro condutor que se pretende ultrapassá-la. Eu falei disso aqui no início, porque alguns de vocês não estavam. Gente, aqui, olha. Cadê? Foi aqui? Foi nesse início? Não, acho que foi aqui. Aqui. Calma aí, rapidinho. Acho que foi aqui. 41, não? Foi aí mesmo, Josi. Já passou. Foi aqui, né? O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações. Inciso 1. Para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Até aí, ok, né? Inciso 2. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-la. E aí, gente? Gabarito oficial SESP, gabarito oficial da SESP, resposta A. Podem anotar aí, por favor, que é o artigo 41, tá? Se vocês quiserem deixar anotadinho, porque, assim, eu não sei como vocês estão organizando o material de vocês, porque quando a gente está presencial, a gente consegue dar uns toques desses, né? Mas vamos lá, vou tentar fazer isso com vocês. Botem o númerozinho da questão e do lado bota o artigo 41. Tranquilo? Vamos fazer mais uma questão da SESP, certo ou errado? Mas deixa eu só diminuir o zoom aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar. Prontinho aí. Tempinho para que vocês possam fazer. E a gente possa corrigir. O chat acaba chegando com delay. Essa letra A é a resposta dessa questão ou foi da anterior, Carol? Oi? Foi da primeira, letra A. Tá. É porque o chat chega para mim com certo delay. B. Agora marcou B, Carol. Quem acompanha o voto do relator? B, errado. Vanessa foi de B também. Mais alguém? É gravíssimo, é grave. É B. B também, foi o Peter. Mais alguém? Todo mundo acompanhando o voto do relator. Os meus ministros do STF são Mara. E aí? Mais alguém? Não? Vou lá, vamos ler? Certo dia, Félix foi convidado por alguns colegas da faculdade para ir a um bar após as aulas. Dirigindo-se até lá de motocicleta. Perdão, gente. Bebeu em demasia, né? Demasiadamente. E quando foi embora, esqueceu o capacete no balcão do estabelecimento. Tentou voltar para buscá-lo, mas o bar já havia fechado. Então, resolveu voltar para casa a si mesmo. Parado por um agente de trânsito, apesar de ter explicado a situação, teve sua habilitação retida e sua motocicleta apreendida. Nessa situação, Félix responderá cumulativamente pelas duas infrações: pilotar sem capacete sob efeito de álcool. Contudo, se lhe é aplicada apenas a penalidade referente à infração mais grave. E aí, certo ou errado? Gente, quando é acumulado as infrações, tá? Quando é acumulado as infrações, vocês acham que vai ser aplicada as duas infrações ou vai ser aplicado a mais grave? Na minha opinião, seriam duas. Eu acho que seriam as duas. Não entendi, Carol, desculpa.
Eu acho que seria as duas. As duas? Porque o que você entende de mais grave? O que ele está querendo dizer, por exemplo? Suponhamos que uma penalidade, uma infração que ele cometeu, a penalidade tenha sido leve, tá? Uma suposição, tá, gente? E a outra foi gravíssima. Qual que vocês acham que vai ser aplicado? A leve ou a gravíssima, ou leve e gravíssima? A gravíssima. Leve e gravíssima, não? As duas? Sim. Vocês não acham que uma absorve a outra? Aí, no caso, seria só a gravíssima, no caso. Não, tô perguntando. Não sei. Essa daí eu não sei. Me pegou. Eu acho que ele vai responder pelas duas. Você acha que vai responder pelas duas? E aí, gente, quem arrisca? Eu vou ficar lá na minha B mesmo, no errado. E aí? Eu vou ficar no errado, né? Também vai ficar na errada? Vou, mas tô achando que é. Sim. Vou abrir aqui para vocês o Código de Trânsito. Eu quero pegar um artigo específico para que isso fique bem claro na cabecinha de vocês. Se a internet ajudar, eu consigo dar esse artigo ainda hoje, tá? Só um minutinho. Letra A, é certo. Gente, eu não estou conseguindo abrir aqui o artigo, mas tem uma súmula do STJ, súmula de número 7, depois vocês dão uma olhadinha. Galera, o gabarito oficial é certo, tá? Alguém respondeu certo ou não, né? Alguém respondeu letra A, certo? Não, eu respondi errado e depois eu li aqui um negócio que eu tenho aqui que o Vitor tinha me dado na última aula, ele deu um papel antes de entrar a pandemia, e eu acabei de ler aqui. Eu não entendi, Vanessa, perdão. Você leu o quê? Desculpa. Na minha última aula, a presencial, foi com o Vitor. Ele deu um resumão, né? Uma folha em todos os tipos de infrações. Aí eu acabei de ler que a gravíssima, no caso, é só uma, letra A, certo? Exatamente. O que acontece, gente? Quando você tem, por exemplo, uma penalidade leve e uma gravíssima, você tem uma penalidade leve ou uma grave, você vai responder pela mais grave, tá? Porque uma vai absorver a outra. Tranquilo? Deu para entender? Gabarito oficial certo, tá? Olhem essa súmula do STJ, porque o meu artigo aqui não abriu, mas não tem problema não. Só vocês olharem a súmula que vai clarear a mente de vocês. Já é 4? No caso, em qualquer ocasião, qualquer independente, não só nisso. Oi? Perdão, eu tenho uma questão aqui, né? No caso, em qualquer ocasião, sempre vai responder a mais grave. Vai absorver, sim. Só que lembrando que a gente só precisa ter um certo cuidado com isso, tá? A gente não pode ser tão taxativo qualquer situação. Porque, por exemplo, vamos supor que esse agente responda pelo Código de Trânsito e responda pelo Código Penal, tá? Então, uma não vai absorver a outra, correto? Então, são ações distintas, então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo. Eu pulei aqui, tô vendo aqui que eu... Mas, enfim, tá bom. Acabei pulando aqui, essa agora. Que se deveria ser a 4.
Essa aqui, gente, eu coloquei para que vocês pudessem dar uma relembrada lá na nossa primeira aula, tá? Vou de A. Vai. Quem falou que vai ser? Vou na A também, Josi. Todo mundo acompanhando o voto do relator. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Vamos corrigir, então? Julgue os itens a seguir relativos ao licenciamento anual de veículos. O condutor de veículo automotor é obrigado a portar o certificado de licenciamento anual correspondente ao veículo registrado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Fotocópias desse documento, mesmo que autenticadas em cartório, não pode ser reconhecida. Gabarito oficial da banca, certo. Parabéns quem acertou essa. Letra A. Pessoal, até aqui, dúvidas ou estamos tranquilos? Acho que foi a Andressa que falou, por enquanto não, né, Andressa? E aí, agora, Andressa? Deu dúvidas? E aí, pessoal, estamos com dúvidas? Tudo tranquilo. Tranquilo, Josi. Ah, perfeito. Claro que nós vamos rever todas essas aulas, a gente vai refazendo. Por enquanto, a gente está passeando pela nossa lei, tá? A gente está passeando pela lei, pegando os principais pontos, daqui a pouco a gente vai se aprofundando. Super normal. Galera, são 8 horas agora, né? 20 horas. Vou dar 10 minutinhos de intervalo, tá? 20 e 10 a gente volta, para o tempo de vocês irem no toalete, comer alguma coisa. Mas não se atrasem, porque o conteúdo de direitos humanos hoje está um pouquinho extenso. Senão a gente vai precisar correr um pouquinho, logo depois vocês têm outro professor. Aí não é legal atravessar a aula do colega, né? Fechado? 10 minutinhos aí de intervalo e a gente volta com direitos humanos, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Oi, pessoal, voltamos. Quem está por aqui? Voltamos. Podemos? Todos voltaram já? Eu estou aqui. Voltei. Show. Vou lá, tá? Galera, hoje a gente vai começar, agora, né? Recomeçar, nós vamos falar de direitos humanos. Tá? Só que existe muita confusão em relação a direitos humanos, direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Então a gente vai acabar com esse mito hoje, é agora, tá? Nesse momento. Os direitos e garantias fundamentais, gente, é o quê? São direitos protetivos, de proteção, que eles garantem o mínimo necessário para que o indivíduo exista de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal, pelo poder do Estado. Os direitos fundamentais, gente, eles são baseados no princípio da dignidade da pessoa humana. Fazendo o quê? Eles buscam estabelecer formas formas de fazer com que cada indivíduo tenha seu direito assegurado pelo Estado, que administra a sociedade, onde esse mesmo vive dando ao mesmo autonomia e proteção. Vamos lá, gente. Os direitos fundamentais são inalienáveis. O que é isso? Quando eu falo que um direito ele é inalienável, o que eu estou falando, gente? Quando eu falo que algo é inalienável. Aí, pessoal? Carol, Andressa, Vanessa, Gabriel, Guilherme, Peter... Desculpa, Josi, eu não escutei. Quando eu falo que um direito é inalienável, o que eu estou falando? Hein, gente? Quando eu falo que um direito... Oi? Não sei. Sabe? Vamos lá. Quando eu falo que algo é inalienável, gente, eu estou falando que não pode ser vendido, não pode ser alienado, tá? Dentro do contrato social feito entre o indivíduo e o Estado, uma vez que a aplicação dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro não pode ser ignorada pelo poder estatal. Gente, um dos direitos fundamentais é o direito à vida, tá? Que é protegido desde a concepção. Tá? Desde quando o feto estava na barriguinha da mamãe. Eu posso vender a minha vida? Não posso. Tranquilo? Olha, quando eu estiver com tantos anos, você pode me matar? É inalienável. Tá, gente? Vamos aqui. Os direitos e garantias fundamentais, as normas protetivas que têm como objetivo proteger o cidadão da ação do Estado. Uma vez, gente, que o Estado ele é obrigado a garantir as mesmas, tá? E garantir os requisitos mínimos para que o indivíduo tenha uma vida digna perante a sociedade. Isso está previsto onde? Na nossa Constituição Federal, no título 2º, tá? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Eu provavelmente já falei aqui com vocês sobre isso, vou falar novamente. Vocês já ouviram falar de uma frase que diz assim, tratar os iguais com as suas igualdades e os desiguais com as suas desigualdades? Vocês já ouviram falar disso? Não. Não. Eu já com a senhora. Frase... Oi? Eu já com a senhora mesmo.
Ah, então, perfeito. Geralmente nas aulas de direitos humanos eu acabo falando muito, mas eu vou repetir. Quando eu falo de tratar os iguais com essa frase não é minha, tá, gente? Eu estou só reproduzindo. Tratar os iguais com as suas igualdades e os desiguais com as suas desigualdades, eu estou falando de igualdade, de dignidade da pessoa humana, tá? E como isso acontece? Quando a gente tem, por exemplo, na nossa Constituição Federal, na nossa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que diz assim, que nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. Isso é dar dignidade. Outra coisa, quando eu falo que todos têm direito à propriedade, isso é dignidade. Um outro detalhe. Preconceito no Brasil é proibido, gente? Não. Preconceito preconceito é proibido, tá? Não pode ter nenhum tipo de preconceito, nem por etnia, por crenças, não pode, é proibido. Discriminação é proibido no Brasil? Você discriminar alguém é proibido? Tudo bem, gente? Não, professora. Discriminar é proibido? Não sei. Qualquer tipo de discriminação, gente, é proibido no nosso país, tá? É crime até você agir por discriminação, seja ela racial, seja ela por opção sexual, por raça. Discriminação é proibido. Só que existe uma situação que permite, entre aspas, uma situação de discriminação. Uma delas se dá quando? Em relação às cotas, tá? As cotas, por exemplo, você discrimina para poder tentar igualar, tá? Tentar dar uma igualdade. Vou explicar. Quando você tem uma cota para estudantes de escolas públicas, você está dando o mesmo patamar de igualdade do que para os estudantes de escola particular. Gente, vamos deixar de lado a nossa opinião pessoal, né? Algumas pessoas são contra cotas, outras são a favor. Eu vou deixar minha opinião guardada. Mas é uma forma que você discrimina para poder igualar. Porque quando você faz uma cota, quando eu faço uma cota, vamos dar um exemplo, quando eu falo assim, olha, 10% dessas vagas são voltadas para estudantes de escola pública, uma posição. Eu estou discriminando quem? Os estudantes de escola particular. Mas eu estou discriminando para poder igualar. Deu para entender? Deu, gente? Ou ficou confuso? Sim. Deu sim. Deu? Guilherme, Andressa, Vanessa, Gabriel, Carol. Foi? Foi. Sim. Beleza, vou andar, tá? Deixa eu falar aqui com vocês mais um pouquinho. Os artigos, gente, do 5º ao 17 da Constituição, eles falam o quê? Que os direitos fundamentais e garantias que o indivíduo brasileiro e a sociedade desfrutam de forma contínua, não pode parar. Um deles é o direito à saúde, tá? Que nos é garantido. Os direitos e garantias fundamentais estão divididos na Constituição Federal. Agora prestem muita atenção. Peguem aqui, ó. Pega aqui, ó, esse rolzinho aqui. Bota o nome do crush. Bota o escudo do Mengão, mesmo se você não for flamenguista, porque só de raiva tu vai lembrar. Gente, direitos individuais e coletivos estão no artigo 5º. Direitos sociais, no artigo 6º ao artigo 11º. Os direitos de nacionalidade, no artigo 12 e 13. E os direitos políticos, do 14 ao 17. Josi, e os direitos humanos? Estão aqui, ó, no artigo 5º. Tranquilo? Agora, quero bater um papo com vocês, que foi aquele assunto que nós falamos bem lá no início. Que as pessoas confundem direitos fundamentais com direitos humanos. A gente vai acabar com isso de vez. A gente já começou
a tirar isso na semana, acho que na semana passada a gente não teve aula, né, pelo menos não comigo, na semana anterior, né, eu já comecei a desmembrar o que é direitos fundamentais e o que é direitos humanos, e agora a gente vai ver a coisa acontecer, tá? Gente, a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos, ela não está explícita, tá, gente? Mas sim, ela está na amplitude de seu alcance e na natureza da prática de ambos. Vamos lá. Os direitos humanos é o quê, gente? São tratados de forma genérica, tá? Eles fazem alusão às declarações dos direitos humanos, que é de 48, que, por sua vez, é baseada na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que os direitos humanos são normas de caráter internacional. Agora o negócio ficou bonito, né? Se algum de vocês forem casar, bota isso aqui, ó, nos votos do casamento, vai ficar maneira. Vocês não vão esquecer mais, tá? Gente, os direitos humanos são normas de caráter internacional. E tem base o quê? É baseado, gente, em acordos, tratados e declarações. Lembra que a gente já bateu um papo aqui sobre o Pacto de São José da Costa Rica? Lembra? A gente já falou aqui. Tranquilo? Sim, sim. Então, tá ali. Tá? É disso que eu estou falando, é dessa situação. Agora vamos lá. Já, gente, os direitos fundamentais, eles estão na nossa Constituição Federal, tá? O que acontece? Quer dizer que, por estarem presentes no ordenamento jurídico brasileiro, está dentro do nosso ordenamento jurídico, está dentro das nossas regras, está dentro da nossa legislação, nada mais é do que garantias formais, tá? Que estão estabelecidos dentro dos limites do Estado brasileiro. Gente, só vai acontecer aqui, só no nosso território. O que está na nossa Constituição só vai pregar aqui. Josi, mas você já falou uma vez que se a gente pode pedir, né, se for nessa turma eu não cheguei a falar ainda, mas eu vou falar. Se o presidente sofreu um atentado em outro país, tererê, tererê. Gente, isso vai se dar devido ao acordo que foi feito em relação aos direitos humanos. Não atentado contra o presidente, mas solicitar a aplicação da nossa lei a esse que foi condenado. Deu para entender, gente? O que está na nossa Constituição, os direitos fundamentais, eles são o quê? Válidos aqui no país. Agora eu vou levantar uma bola com vocês, eu quero que vocês interajam, tá? Eu quero que vocês falem comigo. Aborto no Brasil é proibido? Sim. Sim. Tem as exceções, né? Quais são as exceções? Alguém sabe? Quando você for estupro. Em caso da mãe ser vítima de estupro. Uma deformação? Outra? Deformação, né? Não. Não? Só se o feto for anencefalo. Aí precisa de autorização. A anencefalia, quando você fala malformação, parece que está faltando algum membro. Na verdade, se o feto for anencefalo, aí sim pode haver uma autorização para esse aborto. E qual a terceira situação? Tudo bem, gente? Não lembro. A terceira situação, gente... Se tiver risco de morte também, né, Josi? Exatamente. Quando coloca em risco a vida da gestante, a vida da mãe. Lembrando, gente, que abortos autorizados não são abortos obrigados. O que é isso, Josi? Você está ficando doida? Não estou. O que acontece? A mulher foi vítima de estupro e desse estupro surgiu uma gestação. Se ela não quiser fazer o aborto, ela não é obrigada. Deu para entender, gente? Sim, sim. Ô, professora... Deu, né? Oi? Perdão. Ô, professora, em relação à má formação, é ou não é? No caso, o proibido? Não. A má formação, não. Não é permitido, é proibido. Vai ser liberado de acordo com uma decisão do STF quando o feto for anencefalo, tá? Ele não tem cérebro.
Então continua sendo proibido, a não ser se tiver uma exceção, beleza. Mas Isso. na O aborto no Brasil é proibido. Perdão, Vanessa, repete, amor, por favor. Mas a questão do anencefalo, só, no caso, tem que passar, né? Não tem nada que fale que possa fazer. Você passa pelo... Tem que passar, como assim? Se você descobre que seu bebê vai nascer com esse problema, você não pode simplesmente ir fazer o aborto. Você tem que ir para a justiça, né? Não, Vanessa, em nenhum dos casos, tá? Foi até bom você levantar essa bola, em nenhum dos casos. O que a Vanessa está falando é que a questão do aborto do feto anencefalo não está no Código Penal, tá, gente? Não consta no Código Penal. O que consta no Código Penal é o quê? É o aborto referente à vítima de estupro e quando coloca em risco a vida da mãe. Há cerca mais ou menos de... Acho que foi em 2014, salvo engano. Não, 2009, salvo engano. O STF teve esse entendimento, tá? Que em casos de fetos com anencefalia, tá? Total. Porque, gente, o feto anencefalo... Gente, não é microcefalia, não confundam. Não é aquela situação que já constataram que ocorre quando a gestante está com a zika. Não é isso. O anencefalo, ele não tem cérebro. Então, o que acontece? Ao nascer, ele vem a óbito. Deu para entender a diferença? Aí existe uma decisão do STF que libera. Agora tem um detalhe, gente. Foi vítima de estupro, vou ali na clínica, vou abortar. Não é assim que funciona, não. Você precisa de uma autorização, tranquilo? O aborto ainda é proibido. A regra é ser proibida, tá? A regra é ser proibida. A exceção para esses casos. Mas por que eu falei? Deu para entender esse pedaço ou ficou dúvidas? Se for dúvidas, eu volto. Deu sim. Deu? Vanessa, foi? Andressa? Guilherme, Gabriel, Peter? Foi? Foi. Beleza, Falei foi dessa sim, professor. questão que eu tive uma aula com você, aí eu lembro que você tinha falado sobre isso. Na Foi, sala de Vanessa? aula. Eu levantei essa questão porque eu tive uma aula com você, presencial, aí eu lembro que você comentou sobre isso. Perfeito, boa, isso aí. Depois deixa eu ver seu rosto, Vanessa, que eu não estou lembrando de você, poxa. Mas depois deixa eu ver você. Eu também, professor. Oi? Tive aula com a senhora também no mesmo, presencial. Então depois deixa eu ver você também. Amo ver meus alunos. Se vocês não quiserem mostrar hoje, mostre semana que vem. Oi? Outro dia, quando eu estiver apropriado, estou descabelado. Tá. Tudo... Meninas, né, meninas? Tudo bem. Tá? Dessa vez eu liberei, tá? Mas é um prazer ter vocês aqui de volta, tá bom? Foi duas aulas, foi 2 aulas, mas estivemos. Que ótimo, Peter. Vamos saber se vocês gostaram. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, gente. Então, resolvida a situação do aborto. O que eu quero falar com vocês? Tive uma determinada mulher, teve uma gravidez indesejada, não foi vítima de estupro, não está colocando em risco a vida dela e nem o feto anencefalo. Ela quer fazer um aborto. Ela pode fazer esse aborto licitamente no Brasil? Não. Não, porque a nossa Constituição proíbe. Porque a nossa Constituição é válida no nosso território. Tranquilo? Aí ela vai... Nunca vai poder mudar, né? Oi, meu amor? E nunca vai poder mudar. Tá? No caso de uma emenda, que foi nesse caso aí. De estupro. Porque são direitos e garantias fundamentais, tá? Porque a vida aqui no nosso território, gente, ela é preservada desde a concepção, tá? Então, ela não pode ser interrompida, salvo nessas situações, tá bom? Agora, lembrando, gente, que se for cometida a morte do feto, essa vida foi interrompida interina, é aborto. Se essa vida foi interrompida extrauterina, é homicídio. Tranquilo? Deu para vocês entenderem? Não. O que seria esse termo, professor? Esses termos?
que acontece? Gabriel, né? Que está falando, Gabriel? Se a criança for morta ainda dentro do ventre da mãe, a vida intrauterina, a gente chama de aborto. Tranquilo? Morreu dentro da barriga da mãe? Claro que tem situações, tá, gente? Mas a regra aí é aborto. Agora, a vida dessa criança foi retirada após o nascimento, é uma vida extrauterina, e a gente chama de homicídio. Artigo 121. Mas e aí? A própria mãe matou logo após o nascimento, aí a gente chama de infanticídio. São 3 situações, Igual tá? aqueles casos que. Igual aqueles casos que a mãe abandona o filho depois de nascer, né? Numa caixa d'água, deixa numa caixa na rua, né? Perdão, Gabriel, não te ouvi. Você pode repetir? É porque, assim, só um minutinho que eu vou fazer um esquema aqui. Porque o meu áudio com vocês, eu estou usando smartphone. Então, chega com delay, chega... O pessoal da outra turma sabe que eu tenho um problema sério com tecnologia, mas daqui a pouco vocês vão descobrir também. Mas fala aí, Gabriel, repete aí, por favor. No caso, tem algumas mães que a gente vê geralmente no jornal, né? Que após o nascimento do filho, larga o filho dentro de uma caixa, joga na lixeira. Nesse Joga dentro de uma caso, lixeira, no lixo. nesse É crime, caso né? aí, Gabriel, é crime. Se for logo após o nascimento e for cometido pela mãe, a gente chama de um crime próprio, que é um crime de infanticídio, que a mãe cometeu ele durante o estado puerperal, tá? Artigo 123 do Código Penal. Beleza? Professora, Beleza. Médio. professora, Pode. Oi. então, é referente a todo ser humano ter direito à vida. Está dentro dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos? É isso que eu vou falar agora. Vou falar isso sim. agora. Deixa eu só tirar a dúvida da Vanessa. Que ela falou que não entendeu, né, Vanessa? Fala pra mim que você não entendeu, meu amor. Vamos lá. No caso, o bebê está na barriga, é aborto. Isso. Morreu fora. A mãe, no caso, matou. Homicídio. Não. Vamos lá, Vanessa. Morreu dentro da barriga da mãe. Claro que vai ter alguns casos específicos, mas vamos lá na regra. Morreu dentro da barriga da mãe, aborto. A gente está resolvido. Morreu fora da barriga da mãe. A regra é homicídio. Porém, se foi a própria mãe, logo após o nascimento, devido ao estado puerperal, nós vamos chamar de infanticídio. É um crime próprio, que só pode ser cometido pela mãe durante o estado puerperal. Ô, professora. Agora sim. Oi. Vanessa, foi? Ah, tá. Foi, agora sim. Desculpa aí. Beleza. Não, pode ir, Peter. Fala aí. Então, isso é verídico. Muitos casos, quando a criança nasce, por ter esse motivo de, no caso, esse nome aqui que eu não gravei. Quando a criança nasce, é por isso que os médicos ele tira da perna da mãe? Na verdade, é uma questão fisiopsicológica, né? Não é uma anomalia. E o que ocorre? Por isso que existe essa regra, tá? Dentre outros fatores, né, patológicos, mas por isso que existe essa regra de quando o bebê nasce, ele não ficar sozinho com a mãe, porque a mãe ela está ali num estado puerperal, onde ela não consegue, muitas vezes, discernir ali exatamente. Ela só tem um propósito, matar a criança. Gente, eu não estou falando que toda mãe tem o propósito de matar o bebê, não. Mas uma questão de segurança, porque devido a esse estado puerperal, ela é retirada. Por isso que muitas mães, alguns hospitais têm uma regra que a mãe e o bebê fiquem pelo menos de 2 a 3 dias. Por isso que alguns hospitais têm uma regra que a gestante pode sim ficar com o bebezinho do lado, desde que esteja acompanhada. É uma segurança para a vida dela e para do bebê. Óbvio que a gente não está excluindo as questões patológicas, tá? E a mãe acabou de sair de uma cirurgia, enfim, também precisa de alguns cuidados. Deu para entender? Sim, show.
Beleza. Então, o que eu quero falar com vocês agora? Aí, o que essa mulher faz? Ela pega um avião, bum, vai lá no país que é permitido o aborto e faz o aborto. Ela vai ser condenada por esse aborto? Não, porque a nossa Constituição Federal é o quê? Dentro do nosso território. Deu para entender? Agora, se tivesse lá nos nossos tratados de direitos humanos, que não pode e tal, e ela faz aí sim, ela vai ter um problema aí. Deu para entender, gente? Eu não sei se foi o Gabriel ou se foi o Peter que me perguntou. Josi, a proibição... Foi você? Foi. Então, a proibição do aborto é direitos fundamentais ou direitos humanos? Não. Direitos fundamentais. Eu perguntei sobre direito à vida. A vida. Sim. Mas, assim, o direito à vida referente à proibição do aborto é direitos fundamentais, tá? Tem alguns países que o aborto é proibido. Claro, gente, que o direito à vida é internacionalmente, né? Mas com essas algumas limitações, por exemplo, aqui no nosso país, a gente tem pena de morte? Não. Sim. Só em caso de guerra. Só em caso de guerra declarada. Tranquilo? Então, assim, mas a gente sabe que tem país, nós sabemos que tem países que têm pena de morte, né? Lá são direitos fundamentais, né? No caso deles. No nosso caso, sim, é direitos fundamentais, porque aqui é proibido. Os direitos humanos é internacionalmente, e os fundamentais, não. Os direitos fundamentais que estão estabelecidos na nossa Constituição de 88, eles só vão ter regência dentro dos nossos estados, dentro do nosso território. Claro que existem direitos fundamentais que estão nos acordos de direitos humanos. Tranquilo, gente? Existem. Deu para entender? Beleza, sim. Show. Então, eu vou andar aqui, tá? Parei aqui, né? Embora os direitos e garantias fundamentais presentes na Constituição Federal de 88 sejam fortemente baseados na Declaração dos Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas, a ONU, sua amplitude e sua aplicação na vida da sociedade brasileira se dá de forma completamente diferente. Viu aí, gente? Vou deixar aqui em vermelho, que é exatamente a dúvida de vocês e o bate-papo que nós tivemos agora há pouco. Agora eu quero falar com vocês rapidinho sobre essa situação aqui, tá? A diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. São coisas diferentes, tá? A gente já viu a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Agora a gente vai ver a diferença entre direitos e garantias. Vamos lá? Uma vez que direitos e garantias fundamentais que dão a possibilidade do indivíduo viver com dignidade sua vida em sociedade estão sempre juntos, algumas pessoas tendem a assumir que ambos trabalham como sinônimos. Diferença entre os direitos fundamentais e as garantias fundamentais prevista na Constituição Cidadã Brasileira, que é a nossa Constituição Federal. Vamos lá, gente. Os direitos fundamentais são disposições declaratórias. O que é isso, Josi? São prerrogativas, gente, que são reconhecidas pelo Estado como válidas. Isso quer dizer que o direito fundamental é uma norma com vantagens previstas no texto constitucional. Gravem isso, bota aqui o nome do crush. Já as garantias, gente, são instrumentos que existem com o objetivo de assegurar que o texto constitucional, as nossas leis, as nossas normas, tá, gente, seja universalmente aplicado dentro do nosso território. Os remédios constitucionais, por exemplo, podem ser utilizados como exemplos de garantias fundamentais, pois são ferramentas criadas pela própria Constituição Federal que tem por objetivo garantir a aplicação dos direitos previstos na mesma. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês já ouviram falar de remédios constitucionais, gente? Vocês conhecem, já ouviram falar?
Não. Não conhecem? Tá. Um dos nossos direitos fundamentais, gente, é o nosso direito à liberdade, não é? Vocês concordam comigo? Todo mundo tem o direito de ir e vir, salvo algumas exceções, né? Que é quando a gente comete algum ilícito, ou caso de guerra declarada, pererê, pererê, pererê. Guerra anunciada. Enfim, eu quero falar com vocês. Se vocês forem presos, qual remédio constitucional vocês têm direito de impetrar para rever essa liberdade? Habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus é um remédio constitucional. Vocês sabiam disso? Claro, gente, que existem regras para que a gente possa impetrar o remédio constitucional, no caso do habeas corpus, tá? Uma delas é que pode ser qualquer pessoa do povo. Tanto que nós tivemos alguns réus que receberam mais de 1.000, 2.000 habeas corpus para qualquer pessoa do povo. Um dos líderes em ganhar habeas corpus foi o goleiro Bruno e o ex-presidente Lula. Eles tiveram assim, vários habeas corpus impetrados e nem sempre por seus advogados. Mas, enfim, vamos lá. Habeas corpus é um remédio constitucional. Poxa, Jorge, você não vai trazer o habeas corpus para gente? Como é? Não, porque não vai cair na prova de vocês. Mas vocês precisam saber o que é habeas corpus, porque o direitos fundamentais e garantias fundamentais está falando. E isso vai cair na prova de vocês. Deu para entender? Remédio constitucional, gente, é um remédio mesmo. É aquilo que vem para tratar. O habeas corpus, por exemplo, que foi o exemplo que nós usamos, o habeas corpus ele vem para tratar o fato de uma liberdade ter sido cerceada ou a previsão de uma liberdade que vai ser cerceada, tá, gente? Vamos lá. Agora eu quero falar mais um pouquinho para vocês em relação ao direito à vida, tá? O direito à vida não leva em consideração, gente, apenas a garantia de que a pessoa tem direito sobre a própria vida e a sua existência. Gente, quando ele está falando isso, ele está falando que, olha, o direito à vida não é para preservar somente a morte, tem outras características. O que é isso? Está querendo dizer, gente, que o direito à vida, ele leva em consideração a condição de viver de forma digna, preservando sempre a integridade física e moral de cada indivíduo que vive na nossa nação. Deu para entender, gente, em relação ao direito à vida? Eu quis fazer um slide só disso para ficar mais fácil para vocês entenderem. Foi. Vou andar, hein? Vou lá, hein? Além do direito à vida, práticas que possam humilhar física e psicologicamente o indivíduo são vedadas. A coação e a tortura, que está lá nos incisos 2 e 3 da Constituição Federal, por exemplo, são exemplos de práticas que violam diretamente o direito à vida e, por isso, são vedadas no nosso artigo 5º. No inciso 2 fala o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No 3 fala o quê? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Deixa eu falar aqui com vocês. Já viram aquela galera dos empoderados que fala, eu não sou obrigada a nada? É isso aí. Não é obrigada a nada, salvo em virtude de lei. Só que cabe uma exceção para vocês, que já são funcionários públicos, só falta assinar lá o termo de posse. Tenho certeza que vocês serão aprovados. Vamos lá. Por que, Josi, essa exceção? Está lá no artigo 37 da nossa Constituição. O servidor público, gente, eu, Josiane Marreres, mortal, né? Eu só preciso fazer o que está na lei. Se a lei não proíbe, eu posso fazer. Só sou obrigada a fazer aquilo que está na lei. No caso de vocês, que estão lá no topo da cadeia alimentar, são o creme dela creme, é outro patamar, como diz lá o meu jogador do Flamengo. Galera, vocês só podem fazer o que está na lei. Deu para vocês entenderem? Cuidado que isso cai em prova. Tranquilo? Qualquer pessoa... Oi? Não, falei que tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vou andar, tá, gente?
Vamos lá. Agora, eu quero fazer umas questões com vocês, tá? Deixa eu só diminuir o zoom para a gente colocar em prática. Tem partes aqui que a gente vai ver diretamente na questão, que eu acho que para vocês, por ser uma aula de direitos humanos, vai ser mais atrativa, tá? Tempinho aí para que vocês possam fazer. A, B, C, D ou E? E aí, fizemos? Aí, pessoal, A, B, C, D ou E? É muito rápido. Fazer assim, rápido. Foi já? Mais alguém acompanha o voto do relator aí, gente? Eu acho que é A, professora. O relator foi de A. Oi, Andressa. Eu acho que é a A também. Acompanhando o voto do relator, mais alguém? Vamos lá, vamos ver? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Letra A foi que vocês me falaram. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei ou de ordem da autoridade administrativa. Não, galera. Aqui, ó. O erro tá aqui. Letra E. Letra o quê, Vanessa? Perdão. Eu estou em dúvida entre a letra C e a letra D. Letra C e letra D? Vou na C, então. Gente, uma dica para vocês de prova, tá? Marcou, deixa a primeira que vocês marcaram, tá? O nosso instinto faz isso. A não ser, galera, marcou, aí depois que você fez a prova, você tem certeza que você marcou errado, aí você troca. Mas se ainda surgir a dúvida, deixa a primeira que você marcou. O índice de você acertar é muito maior. Letra C. É assegurada aos presos o respeito, a integridade física e moral. É isso aí, Vanessa. Letra C, gabarito oficial, Fundação Carlos Chagas. A D, você falou para mim que ficou em dúvida entre a D e a C. A D fala o quê? É livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado anonimato. O erro está aqui, ó. Não O tem. anonimato é vedado, tá? Você pode falar o que você quiser, tá? Mas você tem que falar assim, ó. Isso, você tem que assinar, tá? Fazer a coisa acontecer. Número 2 aí, galera, para vocês fazerem. Por gentileza. Gente, aqui tá tão frio, não sei se na casa de vocês está frio, aqui tá muito frio. Vamos lá. A, B, C, D ou I? Peraí, que eu tô olhando aqui. Beleza, beleza.
Letra B, 1, 3. Letra B na 2. Quem mais vai de B? Quem acompanha aí o voto do relator? Quem vai de B? Mais alguém? Vou lá, hein? Considere-se as seguintes informações à luz do que dispõe a Constituição da República a respeito de princípios fundamentais e direitos e garantias fundamentais. 1. As práticas de tortura e racismo são consideradas crimes inafiançáveis pela Constituição, sendo seu repúdio um princípio de regência das relações internacionais do Estado brasileiro. Tá certo, tá? 2. Todo poder emana do povo, que pode exercê-lo indiretamente por meio de representantes eleitos, que são os nossos governantes, tá? Ou diretamente, valendo-se de plebiscito, referendo ou iniciativa popular, mecanismos previstos para tanto na Constituição. Certinho. 3. A determinação constitucional para que a lei puna qualquer discriminação atentatória dos direitos está relacionada, o áudio falhou, gente, está relacionada ao objetivo fundamental da República de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Certo. 4. A Constituição estabelece que os direitos e garantias nela expressos não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou que é compatível com o princípio de prevalência dos direitos humanos expressamente consignado no texto constitucional. Certinho, letra E, o gabarito oficial. Se vocês puderem tirar uma foto, um print, porque isso aqui são partes da nossa lei, tá? Então é importante que vocês leiam e releiam. Tranquilo? Deixa eu só tirar aqui o vermelho. Eita, agora também botar preto vai ficar difícil, né? Vocês não vão enxergar. Calma aí, deixa eu botar um branquinho aqui. Foi. Número 3, vamos fazer essa. Também da Fundação Carlos Chagas. Essa, gente, é uma daquelas questões que eu falo para vocês, que eu trago para a gente completar o conteúdo, porque se eu entrar na letra da lei, não vai ficar legal para vocês entenderem e a gente não pode se aprofundar muito, porque o edital não está exigindo muito, mas ele pode cobrar, então a gente tem que ver, assim, pelo menos dentro de uma questão. Tentem fazer essa, por favor. Essa a gente não viu não, né, Priscila? Oi? Essa ainda não vimos ainda não, né? Eu já comecei a falar. Essa daqui, gente, nada mais é do que uma questão de remédios constitucional, tá? É uma questão de remédios constitucional que eu vou falar dela. Eu trouxe ela para vocês verem, eu vou explicar ela. Aí eu quero que vocês façam para que eu possa explicar essa parte do conteúdo. Eu já comecei a falar agora em pouco. A, B, C, D ou E? Quem arrisca aí um chutão? Essa eu não tenho a mínima ideia. Não tem? Então eu vou falar. Eu trouxe ela para a gente dar uma entrada nessa parte aí. Deixa eu ler. Uma empresa
que pretende obter vista de autos de processo que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado, do qual constam cópias de representação formulada por terceiros relativamente a contrato em que figura como prestadora de serviço de órgão da administração direta estadual. O presidente da Corte de Contas, que funciona como julgador singular no caso em tela, indefere o pedido. Ele está negando o pedido a essa vista ao processo. Vista ao processo, gente, é ver o processo, é tirar cópia do processo. Ele está negando. Nesta hipótese, a fim de ver sua pretensão acolhida, poderá a empresa valer-se na esfera judicial de... O gabarito oficial dessa questão é letra A. Mandado de segurança de competência do Tribunal de Justiça do Estado. Gente, o mandado de segurança, ele vai solicitar o quê? Informações referente a uma terceira pessoa, um remédio constitucional para sanar essa negatória, essa negativa aqui do presidente da Corte. Agora, o habeas datas, quando ocorre o habeas datas, você impetra um habeas datas quando você precisa de informações em um processo, por exemplo, referente a você. Se for referente a terceiros, você vai entrar aqui, nesse caso, por exemplo, com mandado de segurança. Tranquilo? Habeas data. E o habeas corpus é quando você tiver o quê? A sua liberdade cerceada, que aí você já está preso, aí você impetra um habeas corpus. Claro, gente, se for considerado uma arbitrariedade. Agora, você tem a previsão que você vai ser preso. Você pode também impetrar um habeas corpus antes. Josi, como é isso? Você tem o repressivo, que é após a prisão, e você tem o protetivo, que é antes da prisão. Tranquilo, gente? Eu precisava falar disso com vocês. Eu não posso entrar muito nesse conteúdo, porque vocês não têm aula de direito constitucional, mas quando a gente começa a falar de direitos fundamentais, a gente começa a falar de direitos humanos, entra no ato de cercear informações, de cercear liberdade, então vocês precisam saber, porque vai cair na prova de vocês. Tranquilo? Vamos fazer a 4 aí. A 4 nós já vimos, não a questão, mas é esse tema. Foi uma das nossas primeiras aulas. Foi? Foi certo? Vamos ver se mais alguém acompanha o voto do relator. Acerca do sistema constitucional brasileiro, julgue os itens que se seguem. Em tempo de paz, a liberdade de locomoção dentro do território nacional é ampla para os nacionais e os estrangeiros residentes e não residentes que têm ingressado regularmente no país. Gabarito oficial, certo. Parabéns para quem acertou. Deixa eu falar uma coisa para vocês em relação a essa questão. Gente, vai ter trânsito livre para brasileiros e estrangeiros que têm ingressado no nosso país de forma regular, tá? Se for de forma irregular, não pode. Ele está cometendo um delito. Gente, tem mais questões para a gente fazer, só que não vai dar tempo. Mas não tem problema, na próxima aula eu trago mais questões. Se caso vocês tenham dúvidas ao rever as anotações de vocês, ou ao rever a matéria, ou pegar alguma informação, algum outro material, me chama no WhatsApp, tá? Josi, não entendi. Só me fala de qual curso é para eu saber quem é quem e a gente responde, tá bom? Obrigada, uma boa noite, muito bom estar com vocês. Deixa eu ligar a câmera, né? Para se despedir tem que ligar a câmera. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp, tá bom? Beijo, beijo. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Deixa eu só desligar, interromper a gravação, senão o colega que entrar não